Muito boa noite. Minha saudação a você, telespectador. Minha alegria também extensiva à sua família. Esperamos que estejam todos bem, usufruindo deste momento cultural da TVM, que traz o conhecimento espírita para ficar à sua disposição em breves minutos. É o programa Espiritismo para Todos, que temos imensa satisfação em apresentar. A cada terça-feira, às 18h45, um convidado diferente, um ângulo diferente, um tema diferente. E hoje nós temos a presença da estudiosa Liz Rajab, de Araraquara, muito estudiosa do Evangelho, sempre dedicada a pesquisar os textos do Novo Testamento. A nossa querida Liz, que você vai conhecer, vai falar de uma carta de Paulo de Tarso, o apóstolo, aos Coríntios. Vamos beber com ela esse conteúdo do grande Paulo de Tarso, que com a sua lucidez, com a sua perseverança, com a sua tenacidade, principalmente com a sua sabedoria de homem evangelizado, depois que teve um encontro com o Cristo, nos traz ao coração. Vamos ouvi-la com atenção, porque vamos aprender bastante hoje. Boa noite a todos. Estamos aqui nesse programa e nós agradecemos a todos que nos ouvem, não é? A todos que nos acompanham nesse programa que traz sempre conhecimentos necessários, importantes da doutrina espírita para as nossas reflexões. E na noite de hoje nós trouxemos para refletirmos a primeira carta aos Coríntios, que está lá no capítulo 12, nos versículos de 1 a 31. E para que a gente depois para que nós possamos compreender, refletir sobre este ensinamento de Paulo de Tarso, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos os esclarecimentos necessários para que a gente possa entender o que é que ele, na verdade, queria dizer. Nesta carta, Paulo, ele fala sobre os dons espirituais. Ele fala sobre cada um de nós, como alcançarmos esse dom espiritual. E lá no primeiro versículo, então, ele chama a atenção daqueles, a quem ele estava dirigindo as cartas, que era aos Coríntios, e ele fala que ele não quer, que os irmãos possam ser ignorantes a respeito desses dons espirituais. Então, ele vem dizendo que existem diversidade entre esses dons, que todos os espíritos, eles apresentam dons espirituais diferentes. E o mesmo espírito, diz ele, que existe nele a diversidade de dons, mas o espírito é um só. Ele vem nos falando da diversidade dos ministérios, ou seja, ele vem falando que cada um de nós podemos entender, compreender e aceitar e divulgar, o ensinamento de Jesus. Mas o ensinamento de Jesus, o Senhor, é um só. Vem falando dos tarefeiros, que todos podemos realizar tarefas diferentes, dependendo, obviamente, das nossas experiências, daquilo que nós temos adquirido. Mas Deus, que é o nosso Pai, Ele está em tudo e em todos. Continuando, ele vem falando, e isso nós achamos bastante interessante, porque ele faz uma analogia das diferenças existentes, ele faz uma analogia com as diferenças que nós vamos encontrar no corpo. Então, ele diz que porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros
sendo muitos, são um só corpo. Então, é o que ele quer dizer, que nós somos um corpo, não é? Enquanto encarnados, nós temos o corpo de carne, e é um corpo só, mas nós temos vários membros, mas somos um corpo só. E aí ele faz o questionamento: se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? E continua ele a fazendo esses questionamentos, e ele vai encerrando, trazendo a ideia da missão, da tarefa que cada um de nós podemos trazer. Então ele diz: se porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, será que todos nós somos iguais assim nesse sentido? Todos, será que têm o dom de curar? Será que todos falam a mesma língua? E aí ele encerra essas reflexões trazendo o seguinte: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Então, depois de ter feito esta analogia entre o corpo, vendo as diferenças, mostrando que cada órgão, cada membro do nosso corpo, ele trabalha de maneira diferente um do outro, mas nem por isso ele não faz parte do nosso corpo. Então, o que ele está querendo dizer? Que dentro do grupo social em que nós nos encontramos, dentro da nossa casa espírita, que podemos nos encontrar, dentro do nosso trabalho profissional, cada um de nós tem uma qualidade, cada um de nós tem um dom que vai ser explorado, mas não quer dizer com isso que nós não pertencemos àquele grupo social. Então, ele vem nos trazendo a importância da unidade dentro da diversidade, ou seja, que dentro desta sociedade, deste grupo, desta comunidade em que nós possamos nos encontrar, né, juntos, nós vamos ter a diversidade, mas é uma unidade só, porque é assim que Deus espera de nós. E o Livro dos Espíritos nos traz este conhecimento importante, mostrando por que da diversidade que existe em todos nós. Na questão de número 115, os benfeitores falam que todos nós fomos criados simples e ignorantes, isto é, sem saber, mas deu a cada um de nós uma tarefa, uma missão, com o fim do quê? De nos esclarecer. E com este esclarecimento, nós chegarmos à perfeição, através do conhecimento da verdade. Só que cada um de nós entende, atende essa tarefa de maneira diferente. Tem aqueles que se dedicam, tem aqueles que são resignados, tem aqueles que buscam, na verdade, conhecer. Mas existem aqueles que ainda estão acomodados. Existem aqueles que ainda não têm aquela força de vontade para alcançar, não é, a tarefa, desenvolver a tarefa, não é?
E no Livro dos Espíritos, por conta dessas diversidades que existem, ele vem trazendo as diferentes ordens dos espíritos, não é? As diferentes classes. Então, ele divide lá em 3 situações, onde, na primeira ordem, onde num primeiro grupo, nós vamos encontrar espíritos que são puros já, que já alcançaram a perfeição, porque já se dedicaram mais. Existem aqueles que estão no meio da escala, que seja de segunda ordem, que é justamente aqueles que não são puros, mas já existe nele aquela vontade, aquele desejo de fazer o bem. E este desejo é traduzido justamente naquela vontade, porque a vontade é que vai nos mover para realizarmos o bem. E aí, neste de segunda ordem, o bem prevalece. O bem está acima ainda da condição das coisas ainda, das fragilidades que ainda possamos ter. Mas existe os de terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, aonde existe a ignorância. Mas óbvio que isso não é fechado, não é? Isso não é fechado, porque podemos ter já dons desenvolvidos de segunda ordem e dons ainda que estão na de terceira ordem. Espíritos puros ainda não somos, porque ainda habitamos o planeta de provas e expiações. O planeta que ainda nós vamos encontrar instrumentos necessários para que a gente realmente possa buscar nos desenvolver. Então, essa ideia que Paulo nos traz de um só corpo é o princípio da fraternidade, porque ao entendermos que somos diferentes uns dos outros, mas estamos no mesmo grupo, na mesma sociedade, numa mesma comunidade, faz com que nós possamos aprender a respeitar o outro, faz com que nós possamos aprender que se aquele ainda não atingiu aquele conhecimento que nós temos, que nós o respeitemos, porque nós também não temos todo o conhecimento. E Emmanuel, através disso e por conta dessa frase de Emmanuel, nós encerramos a reflexão desta noite, onde ele diz que somente aquele que se dispõe a fazer as coisas pequeninas, que sabe e que pode, virá a saber e a poder realizar grandes coisas. Reflitamos nisso na noite de hoje. Uma boa noite a todos vocês que nos ouvem. Muito obrigado, Liz. Muito obrigado a você que nos acompanhou por esse instante de reflexão em torno das lições do Evangelho. As cartas de Paulo constituem documentos muito importantes para nosso aprofundamento cultural, histórico, doutrinário. Então nós deixamos com você o nosso abraço, que vocês tenham uma ótima noite e a semana transcorra com tranquilidade. Na próxima semana adentramos o mês de junho e estaremos, portanto, com novos convidados no programa Espiritismo para Todos. Até lá, minha gratidão e meu abraço.